Pô, tô ao vivo já. Fala, mensageiros, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem por aí. Estamos começando mais uma live. Eu já vou começar, né? Como de praxe. Convidando o Fabiano para já entrar aqui. Ele que vai ser o nosso convidado de honra. Já vou convidá-lo eu mesmo. O Limpo Vídeo já entrou? Pera, o Limpo Vídeo sou eu. Como que eu entrei? Caio Guzmão, seja bem-vindo. Né? Já também convidar o pessoal aí para participar. Pessoal, venham logo, venham todos participar dessa live maravilhosa. Já convidando o pessoal aí. Como é que vocês passaram de virada de ano, pessoal? Como é que foi este maravilhoso evento futebolístico que é o Réveillon? Silva, seja bem-vinda, Silvia. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Estamos aí para falar hoje do tema que é o amor ágape no nosso dia a dia. E aí, eu quero saber já, se tiver alguém aí na escuta, que você me diga o que é este amor ágape para você. O que você entende por amor ágape? Qual é a diferença do amor ágape para os outros amores? Por que existe um amor ágape? Por que amor não é tudo amor? Será que amor é tudo igual? Será que amor é o amor que eu tenho com meu pai, com minha mãe, com meu marido, com meu namorado, com Deus, com os meus inimigos, que Jesus me manda amar, com os meus colegas de trabalho, é tudo igual? Será que é tudo igual esse amor? Será? Será? Olha aí, já recebi aqui no meu ponto que o nosso convidado vai atrasar uns 2 minutinhos. Mas tudo bem, não tem problema. Enquanto isso, eu vou perguntando para vocês aí, pessoal. Ó, o Luiz entrou também. Me digam aí, o que vocês acham? Será que o amor é tudo igual? Eita. É. Vamos lá. Amor é tudo igual, só muda de endereço. Amor é tudo igual, menos o de mãe. De mãe só tem uma. Né? Igual o Joãozinho, né? Que chegou lá, a professora pediu um exemplo de mãe só tem uma. E aí o Joãozinho falou que a mãe dele falou para pegar as 2 Coca-Cola que tinha na geladeira. Aí ele abriu a geladeira. Quando ele chegou lá, ele virou para a mãe dele e falou assim: mãe, só tem uma. Só tem uma Coca na geladeira. Aí o Fabiano chegou, me deixou aqui contando piada ruim à toa. Vamos lá, Fabiano. Nem sei se está com volume aqui para ouvir o Fabiano. Tá com volume sim. E aí, Fabiano, tudo bom? Tudo certinho com você. Aí, maravilha. Desculpa o atraso aí, estava indo da missa, agora correndo, chegar aqui deu tempo. Não tem problema, eu contei a pedra do Joãozinho quando você não estava, deu tempo de eu fazer Então eu vi, você abrir aqui e estava falando de Joãozinho, eu falei, eu não acredito. Olha o que eu fiz com ele. Não, tô testando meu show de stand-up católico aqui, não se preocupa não. Maravilha. Maravilha? Depois eu volto na gravação só para ver qual foi a piada. Bom, para quem não te conhece, Fabiano, se apresente aí brevemente, você, nosso convidado de honra de hoje. Opa, de honra. Bom, meu nome é Fabiano, sou esposo da Carol, pai da Inês e da Clarinha, e sou terapeuta, né, principalmente especializado em relacionamento, afetividade e sexualidade. É isso aí, né? Sou católico, com muita alegria, e estou aqui, né, para somar com vocês, para a gente bater um papo bem legal. Maravilha. Legal. Bom, eu acho que eu já comentei aqui, né, que o tema era o amor ágape no nosso dia a dia, e o pessoal, né, do Ministério de Comunicação separou aqui uma frase, eu vou ler aqui na tela legenda. Insisto, na simplicidade do teu trabalho habitual, nos detalhes monótonos de cada dia, tens que descobrir o segredo para tantos escondido, da grandeza e da novidade, o amor. São José Maria Escrivá disse isso no Sulco, né, no ponto 489.
E, cara, eu tava até provocando aqui a audiência antes de você chegar, né? E antes da piada do irmãozinho. Será que amor é tudo igual? Será que o amor que eu tenho com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, a Jéssica, né? Que agora é a nova coordenadora do grupo de oração, com os meus inimigos, que Jesus pede para eu amar, e para com Deus é tudo igual? Será que é tudo igual? Ou será que tem divisão? E é por isso que a gente, né, escreveu o amor ágape no dia a dia. O que você tem para... O que você responderia? Então, cara, vamos lá. É óbvio que na aplicação a gente pode ter nuances diferentes. Se eu um grito de uma criança batendo na porta, é Inês porque eu invadi o quarto dela. Então eu cheguei correndo, não deu nem tempo de ensiná-la que eu ia fazer uma live, que eu estou trabalhando, que eu estou ajudando, que eu estou servindo. Mas vamos lá. Então já estamos exercitando aí o amor ágape. E a gente, aí quando a gente fala de amor, amor é amor, tá? O amor em essência, né? O amor em essência, ele é o mesmo, né? A encíclica ali de São João vai dizer, né? Deus é amor. Então todo ato de amor é uma manifestação de Deus na nossa vida e é onde nós encontramos Deus. Então nesse sentido, obviamente que o amor ele é igual em todas as relações quando ele é vivido na sua essência. Mas óbvio que a gente tem algumas nuances. E aí a gente vai, quando a gente vai falar de amor ágape, a gente vai, por exemplo, olhar ali para o grego, né, e vai ver que tem algumas palavras que podem significar aquilo que a gente chama de amor. É até interessante, né? Como o Bento XVI faleceu esses dias, e a gente tá bem com ele na memória, e ele escreveu a primeira encíclica dele, foi Deus é Amor, né? Deus Caritas Est. E na Deus Caritas Est, ele começa falando que existe um problema de linguagem. Existe um problema de linguagem referente à palavra amor. Eu costumo usar muito isso quando eu vou falar sobre teologia do corpo, porque o amor é uma palavra usada e abusada. Ela está em todo lugar. Você ligou no rádio, você vai ouvir uma música e vai falar de amor. Só que a gente tem convicção de que tudo aquilo que está sendo cantado não está falando sobre a mesma coisa. Então, se o Alexandre Pires fala que está fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser para sempre teu, é óbvio que ele não está falando, né, a palavra amor para ele está sendo sinônimo de outra coisa. Quando eu falo, o Zezé de Camargo vai falar que o amor é aquilo que mexe com a minha cabeça e me deixa assim, faz eu pensar em você e esquecer de mim, já está um pouquinho mais próximo do que o Alexandre Pires. Mas então a gente vai vendo que muitas coisas vão passando, alguns passam perto do amor, outros passam bem longe, mas a palavra amor ela é usada demais. Ela também é usada como sinônimo de gostar. Né? Eu amo Pudim, eu amo São Paulo, fulano amo Corinthians. Né? E aí a gente vai vendo que ele é usado como sinônimo de gostar. Agora, se eu olho para minha esposa e digo eu te amo, não posso falar que eu te amo igual o pudim, só por analogia, né? Ó, meu docinho, né? Mas você não vai falar que você ama ela da mesma forma que você ama o pudim, literalmente. Não da mesma forma que eu amo o time de futebol. Existem casos aí, mas obviamente que é uma distorção do que é o amor. Então a gente vai perceber, poxa, o amor, a gente usa a palavra amor para várias coisas, mas será que eles significam? As questões podem empobrecer um pouco quando eu falo amar. Então, quando vocês escolheram o tema e colocaram essa questão do amor ágape, penso eu que vocês quiseram deixar bem claro de que tipo de amor a gente estava falando. Que não é esse amor só gostar. Que não é esse amor só, tipo, ter interesse. Mas é o amor em sua essência. Mas até dentro dos amores bons, a gente poderia fazer algumas diferenciações. Claro, claro. Né? Tem aquela diferenciação clássica do Evangelho de São João, né, do Jesus com Pedro, né, que Jesus pergunta, né, se Pedro, tu me amas? E ele fala do ágape. Aí Pedro responde, né, tu sabes que eu te amo, mas ele responde o filia. Filia também é um amor, muitas vezes está ligado a gosto, tanto que tudo que está relacionado a gosto, eles usam o sufixo filia. Então, você vê que necessariamente ele não é amor, amar. É um amor mais de amigo. Aí, amor de amigo tem uma coisa, tem que ter reciprocidade. Se não houver reciprocidade, não é amizade. Então, ele é um grau de amor, ele é um grau de afeição, mas existe ali um grau de retribuição. Então, você vai dizer
Então esse é o filia. Agora existe o famoso amor eros. O amor eros, né, que não é só nome de motel, que não é só nome de cantor católico. Porque o pessoal usa eros, uma coisa erótica. Assim, né, isso foi banalizado também, porque existe ali, a origem da palavra não está errada, mas existe ali uma riqueza muito grande. Então, o amor eros seria esse amor mais apaixonado, esse amor mais sensível, mas que não é um amor mais pobre por isso. Ele tem o seu valor. Então, na Deus Caritas Est, Bento XVI vai dizer que o amor eros, ele é esse amor ascendente, esse amor que te empurra para cima. Então, você vê algo belo numa igreja, ele mexe com seus sentidos, e ele eleva a sua alma, e ele faz com que você queira se aproximar daquilo e ter aquilo. O que é o amor do casal, esse amor sexual? Né? Quando um se sente atraído para o outro, ele olha, acha belo e quer ter para si. Sim. Né? Ele quer ter para si. Né? Só que aí, se ele só sobe, Bento XVI vai dizer que o Eros vai produzir o seu próprio envenenamento. Ele vai querer só o prazer, ele vai querer só ter aquilo. Aí entra o amor ágape, que é esse amor descendente, que sai das alturas e vem para o chão duro, que é dentro da frase que você citou de São José Maria, encaixa bem. Então, o amor ágape é esse amor da doação. Eu olho a coisa, eu me apaixono por aquela coisa. Esse é um amor, assim, bem grossamente, o amor eros. Mas porque eu amo, porque eu me apaixonei por essa pessoa, hoje eu quero me doar e me entregar por ela. Esse é o amor ágape. Então um me faz subir e o outro me faz descer. Então se a gente fosse subdividir, tudo isso é amor, tá entendendo? Que tudo isso é o amor, é o pacotão. Mas se a gente fosse dividir e entender o ágape, seria esse movimento de descida e doação. O que você falou me chamou muita atenção nessa questão do ágape, né? Porque aliás, do eros, porque né, o eros não é o foco principal, né, da nossa conversa. Mas o eros, ele sempre parece que ensinado única e exclusivamente como talvez até mesmo por uma questão de reducionismo, para explicar, do amor entre o marido e a esposa, né? Entre o namorado e a namorada. E isso me levantou até a questão, se quando eu olho para uma obra, né, belíssima, aquilo me eleva. Quando a gente fala também sobre filmes, como Paixão de Cristo, com obras assim, o que aquilo move em mim, então? Aquilo move em mim para com Deus, que espécie de amor que aquilo me aumenta, né? Para com Deus, quando eu me comovo por aquilo e aquilo me faz querer amar mais a Deus. Digamos assim, se a gente for ser bem grosseiro assim, na explicação, esse amor esse amor que vem da consolação, ou seja, que vem do sentimento. Então a gente poderia dizer lá, eu olhei para a beleza de Deus, olhei pela beleza daquela obra, me encantei pela beleza desse amor que Deus tem por mim, da beleza desse sacrifício, e aquilo me abriu, e eu saí com aquela vontade. Às vezes você tem uma pregação e aquilo te inflama, né? Só que aí se você sai dali e não coloca isso em prática, ou seja, você não foi do eros ao ágape, digamos assim. Você não foi do eros ao ágape. Não que seja, a gente possa ficar fazendo essa analogia sempre, mas acho que para a questão de analogia isso cabe bem. Então, a Bento XVI vai falar ali que é esse olhar para a beleza. Então, o eros, ele traz esse olhar para a beleza. Você vai pegar, por exemplo, o Cântico dos Cânticos. O livro dos Cântico dos Cânticos, ele é o canto de uma esposa com esposo. De uma noiva que está esperando um amado, que está esperando um amado. Mas, na verdade, é o canto de Deus com sua igreja. A gente vai ver que, lá no Apocalipse, né, vai ter o casamento, né, do cordeiro com a sua esposa, do cordeiro com a igreja, né, do Cristo com a sua igreja. E aí toda essa analogia esponsal, ela permeia, na verdade, todas as escrituras inteiras. Você vai ter o livro do profeta Oséias, vai falar do esposo e da esposa. Então ele pega aquela prostituta, ele casa com aquela prostituta, e a prostituta se converte ali por um tempo, daqui a pouco ela trai ele vai e aceita de novo. Eu falo, olha, esse é o meu amor pelo meu povo, né?
E o profeta Oséias sofreu isso na carne para mostrar o que, que era o amor de Deus pelo seu povo. Então essa analogia esponsal está sempre ali presente. Então a gente poderia fazer essa analogia esponsal, né, diante da paixão de Cristo. Eu olhei para o meu amado, eu me apaixonei por ele, só que agora eu vou corresponder, não é só vou ficar só na paixão, eu quero corresponder a esse amor, esse amor apaixonante que ele tem por mim. Sim. E aí entraria as vezes do ágape. Então, mesma coisa, quando eu no grupo de oração, eu tive um momento que eu tive um encontro ali com Cristo. Então, eu fui amado por Cristo e aquilo me apaixonou. Houve uma beleza tão grande, a bondade de Deus me cativou de uma forma tão grande. E agora vai a outra parte. Agora eu tenho que sair daqui e transformar isso em ações. Sim. Então, é interessante a gente poder fazer essa analogia sempre. Então, se você pegar o livro Cântico dos Cânticos, lá vai ter várias descrições de partes do corpo, inclusive. Olha, os seus seios são como duas torres de marfim. Você vai falar, nossa, isso está na Bíblia, isso é Cristo e sua igreja. É exatamente para você olhar, poxa, o casal ali, o que eles estão vivendo ali, um casal, nossa, é um matrimônio, isso daí é belo. Sim, claro. Então, o Eros não tem nada de errado com o Eros. Sim. Não, mas do Eros, se Eros não virar ágape, né? Porque ele vai dizer no final, então, porque o amor isso no Cântico dos Cânticos, o amor é mais forte do que a morte, né? Nem as torrentes das grandes águas poderão extinguir o amor. Sim. Então você vai ver que para ele ser mais forte do que a morte, ele não vai parar só nesse inflamado, mas se não tiver isso que inflama o meu coração, então, por isso que eu não gosto também, o pessoal fala muito, põe muito essa contraposição de sentimento com a cabeça. Então, ou a fé é algo totalmente cerebral para alguns grupos, ou é totalmente na flor da pele para outros. Eu falo, não, o amor de Deus é um amor no coração, que é aquele que articula essas duas realidades. Então, o amor ágape, sem essa abertura apaixonante, seria uma caricatura do amor ágape, na verdade. Né? Ele seria um moralismo. Eu tenho que fazer isso porque esse é o certo. Mas eu faço isso por quê? Né? É engraçado o que você fala, porque, assim, primeiro que Deus nos cria a imagem e semelhança dele. E aí, no segundo momento, ainda, Cristo se encarna, né? E é igual a nós, exceto no pecado. E então é engraçado você achar que a nossa relação com Deus tem que ser só emocional ou só racional, se a relação que a gente tem com tudo não é, né? Porque, assim, a gente cai muitas vezes no erro de exacerbar até a relação com os animais ou com as coisas emocionalmente, acima do racional, com as pessoas, mas com Deus não. Com Deus ou é emocional ou é totalmente racional, né? Sendo que se a gente é criado em imagem e semelhança e Cristo ainda vem até nós, isso é um sinal de que não tem nada de errado com a maneira como a gente funciona. Então, se a gente funciona emocional e racional, aquilo foi desejado, né? Vamos dizer assim, aquilo foi programado daquele jeito, de propósito, né? E não tem como você, né, fugir muito disso. Até porque as pessoas que defendem os dois lados, elas não conseguem fugir do outro, né? A pessoa que ela está muito na emoção, chega uma hora em que ela sente que aquilo lá não basta, chega um momento em que a curiosidade vai levar ela a buscar algo mais palpável, né, vamos dizer assim, do que apenas as emoções. E o contrário também, né? Eu tenho certeza que uma pessoa, por mais racional que seja, não deixa de ter movimentos de consolação, né? E até mesmo não deixa de nutrir com o tempo, né? Assim, lógico, se a gente estiver saudável, um sentimento legítimo por aquele Deus que ela tanto tenta se relacionar no nível racional. Né? Não, então, é interessante, né, que você fala, porque o Bento XVI ele vai dizer exatamente isso, olha, que os dois, um isolado do outro, vai gerar caricaturas. Vai gerar como caricatura. O que é uma caricatura? Sei lá, se eu for fazer uma caricatura minha, obviamente você vai começar pelo nariz. É uma parte que grita em mim. Com todo respeito, se eu for começar pela sua, vou começar pela careca. Entendeu? Ou pela barriga. Não, mas é que eu também ainda não vou pegar tão pesado. Obrigado. Pegar pesado também.
Aí, aí assim, gente, se for fazer o Ronaldinho Gaúcho, por que parte você vai começar? Entendeu? Você pega uma parte e essa parte, você torna aquela. E quando você vai fazer a caricatura, embora o Mané já seja grande, na caricatura ele vai ser maior ainda, Sim. certo? E é a mesma coisa que a gente faz com coisas às vezes importantes pra gente. Então a gente pega aquilo que tem o seu valor e torna aquilo muito maior. Sim. E, obviamente, diante desse bem maior, torna o resto bem menor. De fato. Então, o que, que é a questão do amor? Né? A questão do amor, da vivência da fé em si, da vida espiritual, da busca pela santidade, que na verdade é uma busca por amar mais. A gente pode tornar ela uma coisa caricatural. Ou a minha busca por Deus é algo só sentimental, ou não é só sentimental, mas eu faço ele tornar algo muito maior, ou eu faço aquilo, ou eu faço, não, sentimento não vale nada. Eu tenho que cumprir as regras. Aí vai para o lado do moralismo, por exemplo. Então, eu não consigo assistir uma missa porque eu estou medindo ali se a estola do padre está torta, ou, nossa, não, por que ele está de estola, não está de casula? Não, olha, ó, você viu o que ele fez? Ó, não, ele não olhou para cima, entendeu? Você começa a perder espontaneidade. Ou então o outro, que se não tiver, não, a música não estava legal, eu não consegui ter um encontro com Deus aqui, porque essas músicas são antigas. Então, não, se tocar uma música da hora, assim, do momento, você está entendendo que são caricaturas. São caricaturas. E isso acontece com o amor. Então, você citou uma frase, né, de São José Maria, quando você começou. Sim. Então, talvez seja interessante a gente entender, poxa, como que eu vou viver o ágape no meu dia a dia? Sem que isso caia no moralismo, né? Sem que eu perca esse meu lado humano, que é coração. E tem uma tipo aquelas bate-papos que o São José Maria fazia com as pessoas nas viagens dele. Aí tem um que a pessoa fala, como que eu faço para evitar essa monotonia, né? Tornar uma coisa sem vida e tal. Ele fala que eu preciso encontrar esse entusiasmo, eu preciso usar, né? Daí ele fala, vou deixar um crucifixo sobre a mesa de trabalho, né? Uma imagem de Nossa Senhora, algo que me lembre dos meus motivos, do porquê eu estou aqui. Isso é interessante, porque é o ágape buscando Eros, né? Digamos assim. É o ágape buscando aquele meu primeiro encontro. Lembrando do motivo por que eu estou aqui. Eu estou aqui por causa daquela missa que eu fui de manhã hoje. Eu vivi essas 24 horas por causa daquela meia hora que eu vivi cedo. Sabe? Eu estou vivendo isso aqui por causa daquele terço que eu meditei. É por isso que eu não estou devolvendo na cara do meu irmão. É por isso que eu não estou dando a resposta que eu queria dar. É por isso que eu estou lavando essa louça, mesmo a gente tendo combinado aqui em casa que ia ser dessa outra forma. É por isso que eu estou pedindo desculpa, mesmo sabendo que o outro me tirou do sério, fazendo aquilo que ele sempre faz. Você está entendendo? Por quê? Porque eu faço isso por amor a Cristo, eu faço isso por amor àquele que eu encontro de manhã todo dia, aquele que eu paro ao meio-dia para contemplar, aquele que eu leio a vida dele todo dia. Então eu vou encontrar isso. E a própria palavra entusiasmo, né, ela tem uma etimologia, né, enteos. Em é sempre cheio, né? Uhum. Então o enfesado, o que é o enfesado, né? Então enfesado. Fezes, é o cara cheio de... O cara tá enfesado, pô. Agora, o que é enteos? Teos, Deus? Enteos. O cara cheio de Deus. Sim. O cara cheio de Deus. Então, para você amar, você viver esse amor com entusiasmo, você precisa ter um motivo, você precisa ter um lugar, alguém com quem você se encontrou e mudou a sua vida. Sim. E a gente vai olhar para o Evangelho e vai ver, nossa, por que Jesus fazia milagre? Eu não precisava fazer milagre, né? Pô, senão as pessoas ficam viciadas em milagres, só querem milagres. Não, mas o milagre, ele é um momento de encontro, é um momento que marca a vida da pessoa e vira esse motivo, aquela lembrança. Então eu fico pensando assim, teve vários que ele encontrou e ele ficaram com Cristo até o final. Mas você pensa às vezes naquele personagem do Evangelho que ele encontrou, foi embora, aí você fica pensando, caramba, ele atravessou a vida inteira pensando quem foi aquele cara que passou na minha vida, né? E, então assim, para os outros, talvez aquele primeiro encontro foi se somando a um monte de outros encontros, mas eu fico pensando, sabe, aquele leproso lá, que ele passa, ele fala, olha,
mas não fala que fui eu não. Aí depois ele vai embora, aquele paralítico, ou aquela samaritana que ele encontrou, ficou um tempo lá, depois nunca mais viu ele, provavelmente. E como que eles levaram essa vida? Eles levaram baseados naquele encontro, baseados naquele momento que fez a diferença na vida deles. É esse momento, é esse encontro que eu alimento na minha vida de oração. Poxa, sabe aquele cara que olhou para mim e falou, sabe, naquele retiro, falou comigo? Eu quero falar com ele de novo, eu não posso esquecer, eu preciso relembrar daquele encontro. E é isso que mantém a chama acesa do meu coração, para que eu possa, na vida cotidiana, transbordar. E é engraçado, sabe? Como é interessante a gente ter esse olhar mesmo de alguém que busca, né? Como disse aqui, né? Nos detalhes de monótonos de cada dia, tens que descobrir o segredo para tanto escondido, da grandeza e da novidade, o amor. E hoje eu tô aqui em Cachoeira Paulista, hoje, né? E a gente vai visitar o túmulo do Monsenhor Jonas Abib. E eu comecei a refletir, né? Inspirado na live, que muita gente conhece o Monsenhor Jonas Abib pela questão mais carismática mesmo, né? Pela essa questão da oração em línguas, das palestras efusivas. Mas pensa que esse homem consumiu até o último respiro da vida dele trabalhando numa obra que com certeza foi monótona a maior parte dos dias, né? E o Lucas até falou, Monsenhor Jonas, rogai por nós. Que eu tava lá no túmulo, né? E no túmulo tem a história. Na frente, dentro, no lugar onde está o túmulo tem a história da construção do santuário, por exemplo. E aí você fica imaginando que, sabe? Imagina o tanto de BO e coisa de bombeiro, e problema, e embargo, e chuva, e não sei o que tem que ser resolvido. E aí fica imaginando, se fosse só pela emoção, se fosse só pelo, né, pelo xololó, né, pela oração em línguas, seria só uma parte muito romântica dessa história, né, de um homem que esteve lá, de um homem que mas que ao mesmo tempo, né, tô até emocionado aqui, mas que ao mesmo tempo foi aquilo que a gente falou, é um Eros que se converte em ágape, porque não tem como você imaginar que uma obra desse tamanho não é construída sobre a visão de alguém que ama a Deus apaixonadamente. Que ama a Deus apaixonadamente e que essa paixão o move a construir isso dia após dia, durante anos, durante décadas, para que hoje a gente chegue lá e veja tudo pronto, né? E fale, nossa, isso é um milagre de Deus. Claro que é um milagre, né? Mas dentro desse milagre houve muitos dias monótonos para acontecer. Sim, e você vai pensar, né? O Monsenhor Jonas Abib, ele nunca pensou, né? Para mim é assim chamar de Padre Jonas, né? Foi mais tempo Padre Jonas na minha vida. Mas, assim, o Padre Jonas, ele não pensou assim, eu vou criar algo. Nunca foi esse o intuito. O criar algo veio de um desejo de amar a Deus e corresponder a esse amor, um desejo de santidade. Então, vai lá, Padre Jonas, Padre Salesiano, e ali, na sua vivência pastoral, como salesiano, queria levar Cristo aos jovens, e ele começa a desenvolver o trabalho aos jovens, teve incentivo do bispo, ela começa com os jovens, porque com os jovens é mais fácil, e nesse trabalho que ele vai fazendo com os jovens, né, as coisas vão nascendo, vão surgindo, e ele teve uma experiência ali, né, com o Espírito Santo, uma experiência ali com Deus, que deixou isso ainda mais vivo, né, como se ele, isso que a gente falou agora, nesse encontro, né, gravou no coração dele de uma forma ainda muito mais intensa, e querendo corresponder a esse amor que ele encontrou, ele se sentiu impelido a ir para as obras. Sim. Então, assim, é óbvio que muitas vezes você vai encontrar o amor indo para as obras, e ali você vai ter esse encontro, né? Você vai pegar uma Maria Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, e aí ali naquele, ela já estava uma religiosa, tal, mas naquele encontro com o leproso, né? Leproso não com o pobre, né? Com o indiano lá na rua, não lembro se era leproso. Mas aquele encontro ali marca a vida dela de uma forma. Começa a ver aqueles pobres ali, começa a ver aqueles pobres na Índia, e aquilo marca, e ali elas têm um encontro. O próprio São Francisco de Assis, ele vai ter um encontro com Cristo, mas ele tem um encontro com Cristo através do leproso. E, então,
existem, né, momentos que Cristo se faz encontrar exatamente nessas obras, ou nesse momento. Mas esse encontro precisa ser alimentado. Então, você vai pegar e vai falar, você vai lá, Monsenhor Jonas, né? Aí está falando poxa, né, olha essa realidade grandiosa. Mas qual que era o lema sacerdotal do Monsenhor Jonas? Era feito tudo para todos. E aí tem coisas muito concretas que ele ensinava. Por exemplo, uma coisa que eu sempre gostei muito que ele ensinava era o seguinte: você pode estar triste, cara, sabe? Mas ele fala assim, a cara é sua. Assim, mas o seu sorriso é para os Nossa, outros, sabe? Sua demais, cara. demais. Tipo assim, a sua cara, seu rosto é para os outros, sabe? Seu sorriso é para os outros. A cara é sua, mas seu sorriso é para os outros. Sim, Então, uma coisa que eu tento trazer muito na minha vida, sabe? Às vezes poxa, a pessoa que está ali, ela não viveu esse dia com você. verdade. Então você já vai. Isso é uma derivação que ele faz de uma frase de Dom Bosco, né? O Senhor nos colocou no mundo para os outros. E então eu entender isso, é feito tudo para todos. Então eu vou. É um caminho de doação. Então, essas obras, esses milagres são experimentados na doação, Total. na entrega. E, cara, é engraçado isso que você falou, porque muitas vezes a gente ainda quer se esconder atrás de uma falsa virtude. Como posso dizer assim? É um exemplo muito que você falou, tocou muito no meu coração uma coisa, que é assim, quando você falou da frase do Monsenhor Jonas, que os problemas são meus, mas né, a minha cara é para os outros e tal. Isso, E, a frase é essa, não, deu uma não, travada na frente. eu tô chutando a frase porque eu já não lembro também Mas é isso exatamente. mesmo, os Mas é por problemas aí. são meus, mas Sim. Mas não, mas é que a questão principal é assim, pô, aí você tem um monte de problema para resolver e aí você pode entregar algo, talvez não impecável, mas você entrega aquilo que a esposa pede, né? Eu falo por mim mesmo, porque eu percebo que esse é um defeito meu. Você entrega o trabalho para o cliente, mas você não se sujeita a sorrir, né? Então é assim, pedem para você, você faz, mas você deixa nítido que você não queria estar fazendo aquilo, ou que os problemas que você enfrentou para que aquilo fosse realizado tiveram um preço e você quer imprimir aquele preço. E aí muitas vezes isso é quase uma desculpa para muitas pessoas. E eu sei porque isso muitas vezes é uma desculpa para mim, né? De que assim, ó, eu tô fazendo isso aqui, mas não me enche o saco, tá? Mas não me vem assim, ó, tô cheio de coisa pensando aqui, tô com os meus próprios problemas, entendeu? Então você não vai ter nada de mim além daquilo que você me pediu, ou daquilo que está combinado, aquilo que eu preciso entregar, tá? Eu não vou te dar o meu sorriso, eu não vou te dar a minha boa vontade, né? E, cara, isso me tocou, né? E era até um tema que eu queria abordar, né? Sobre o fato de que o amor cura. E olha para você ver como que numa conversa como essa, a gente tem um caso concreto acontecendo na live, né? Eu me sinto curado por esse amor, né, de Deus nessa conversa aqui, né? E eu pensando, caramba, né? Eu já ouvi essa frase recentemente. A minha esposa usou essa frase no Instagram recentemente. E essa frase tem que vir agora aqui, diante de uma audiência, né? Para me impactar mais uma vez e falar, olha, Jonas, você muitas vezes tem problemas e você faz questão de que esses problemas afetem a sua cara, que era para os outros, né? E, cara, é sensacional, assim, queria dar esse testemunho dessa cura do meu coração que acontece ao vivo aí. Porque, de fato, cara, é muito... sabe, não tem o que dizer, assim. Muitas vezes a gente quer entregar as coisas marretadas mesmo, né? Muitas vezes a gente quer entregar só 50%, muitas vezes a gente quer entregar só 90%, enquanto pra gente, a gente não aceita menos de 100%, né? sim. É interessante, né? Porque você colocou aí um pouquinho, talvez que seja o drama dos fariseus. O drama dos fariseus, né? O drama dos fariseus não é só o julgamento, né? É uma vida de pose, é uma vida de fazer só o que eu tenho que fazer. Sim. E aí Cristo vem exatamente provocar, não, mas por que você tem que fazer só o que você tem que fazer? Por que você tem que rezar só pelos seus amigos? Você vai rezar pelos inimigos. Né? Então você vai
pegar, olha só, tipo, Cristo tá fazendo o seguinte, ó, tá vendo aqui, ó, o sarrafo de vocês aqui, ó, e vocês acham que vocês são bons, eu tô colocando um sarrafo aqui, ó, entendeu? Eu tô dizendo que tudo isso daí vocês estão aqui, ó, eu tô falando pra você que é aqui, né, aquela profecia de Ezequiel, né, eu tirarei um coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne. E é interessante, cara, porque é muitas vezes essa questão, a gente só cumprir a nossa obrigação. A gente acha que é uma questão de justiça, às vezes, né? É uma questão de justiça, pô. Mas a gente é chamado a algo a mais, algo a mais. Então, assim, se a gente... O que é a felicidade? O que é a realização da felicidade? Os gregos, eles tinham uma palavra que determinava, assim, excelência, mas ao mesmo tempo uma realização. Eles uma palavra chamada arete. Essa arete, ela pode se traduzir também por virtude. Então, a virtude seria o lugar onde eu me realizo, onde eu encontro a felicidade. Então, se eu vivo as virtudes, e todas as virtudes, elas derivam de uma semente chamada amor, chamada caridade. Então, se eu vou buscando viver essas virtudes, porque eu posso viver a virtude descolada do amor, essa não é a virtude cristã. Os gregos falam da virtude, mas não necessariamente deve ser uma virtude vinculada na caridade. Você vai ver, porque o ideal do herói grego é um herói orgulhoso, assim, né? É para que eu seja aclamado, para que eu seja adorado. Né? O ideal do herói cristão é o herói que dá a própria vida. Então, existe uma diferença. Então, essa virtude cristã, embora a virtude não seja necessariamente cristã, porque você pode ser um simples comportamento. Então, o ladrão que vai roubar um banco, quantos dias ele foi lá visitar aquele banco, quantas coisas ele estudou para abrir aquele cofre. De certa forma, nós podemos dizer que ele tem a virtude da disciplina, por exemplo. A gente pode dizer que ele tem uma virtude de trabalho, laboriosidade. Né? Então, ele tem algumas virtudes, o ladrão tem. Mas essa virtude descolada do amor não serve para nada. Ela faz o mal. Então, essa virtude que está ligada ao amor, essa virtude que está ligada, no caso a gente está falando ao ágape, né? Essa virtude que está ligada ao amor é o verdadeiro caminho da nossa realização, da nossa felicidade. Então, por que o amor cura? Por que o amor cura? É como se eu tenho todo um potencial para ser feliz, todo o potencial para ser imagem e semelhança de Deus. Mas tem tudo isso em potência. Amar coloca todo esse meu potencial em ato. Torna aquilo que tem potencial em mim em algo concreto. É como se eu tivesse várias arestas e eu vou passando uma listinha, eu vou aparando, vou deixando aquilo mais bonitinho. Então, o amor, ele vai me ajudando a me tornar aquilo que eu nasci para ser. Ele vai me colocar no lugar que eu deveria estar, aquele lugar que me realiza. E a gente vai ver, né? Todos os sofrimentos humanos, eles têm a oportunidade de ganhar sentido a partir do amor. Então, o pai que sofre ali para sustentar um filho. Poxa vida, não é injusto isso, os governos passam, vai entrar um, sai outro, e o pai tá ali ralando, aí ele foi injustiçar no trabalho, foi tudo isso, mas fazer isso por amor, você consegue achar uma tragédia como os campos de concentração nazista, algo belo, quando você assiste, por exemplo, o filme A Vida é Bela. Obviamente, não é o campo de concentração, mas aquela situação de extremo sofrimento, você consegue olhar e falar, olha, é triste, você assiste o filme, você chora, mas é bonito, é belo. Sim. Por quê? Porque então você não vai dizer que o poder da cura do amor está aí, ele tem o poder de tornar belo uma situação trágica. Uma situação trágica. Eu fui abusado e hoje eu estou aqui, não deixei que esse abuso fosse a nota dominante na minha vida, não estou conjugando toda a minha vida com base nesse abuso e hoje eu ajudo outras pessoas que passaram pela mesma situação que eu, olha só. Então o amor, ele tem o poder de curar, porque ele tem o poder também de transformar, né, as notas fora do tom nas harmonias mais belas. Então,
Isso que é o interessante, a gente olhar para essa questão do amor. Porque, por exemplo, a gente, esse ano passei pela questão da minha filha, né? Perdi minha filha, tal. Cara, o que me dá um norte nos momentos mais difíceis é o amor à minha esposa, é o amor à minha filha, que ficou aqui enquanto a outra está lá no céu, é o amor a Deus. Esses amores vão sendo cura para o meu coração. Embora a cicatriz, embora aquela cicatriz que cura, tenha cicatriz, mas ainda dói lá dentro, sabe? Embora vai ser sempre assim, mas viver isso com amor, por mais dolorido que seja, não me leva ao desespero. Então, dizer que o amor cura não quer dizer que ele vai me dar um gostosinho, assim. O cara que foi abusado, sempre que ele lembrar do abuso, vai ser triste. Mas quando ele dá sentido para aquilo, ele recoloca isso na narrativa da vida dele. Então não basta só você achar que o amor cura e aí todos os problemas que eu tive com meu pai vai ser tranquilo agora, porque o amor cura. Não. O amor cura por quê? Porque os problemas que eu tive com meu pai, eles não condicionam mais a minha existência. Mas isso não torna as coisas mais fáceis, porque a cruz ela vai sempre ser pesada até o último dia das nossas vidas. Pode ser que ela seja menos pesada, porque eu já estou preocupado em ajudar as outras pessoas. Né? Eu não estou só olhando para mim, mas não deixe de doer. Então isso é importante falar, porque quando a gente fala que o amor cura, a gente fala, tá, mas o amor parece que não cura, não estou sentindo aquele alívio, Eu não. me sinto bem, né? Assim, olha, um dia eu vou parar de sentir tristeza porque eu perdi minha filha, que minha filha faleceu uma semana antes de nascer. Você acha que um dia eu vou sentir melhor por isso? Não, eu falei, Senhor, o Senhor está me dando a chance. Quando eu rezei tantas vezes, Jesus me assumiu de coração, fazer o meu coração igual ao vosso, e o seu coração, o Sagrado Coração, é chagado, e o meu vai ser pro resto da vida. Eu rezei tanto isso, né? E o Senhor, de uma certa forma, me deu, né? Falta a parte do amor, né? Mas a parte da chaga ele já deu. Falta a parte de eu poder amar igual a ele. Isso é o meu trabalho da vida. Mas é importante a gente olhar, cara, que por mais que eu possa dizer que o amor me cura, isso não torna menos dolorido. Verdade. Porque se não for dolorido também, talvez não seja amor. Então, eu posso, eu olhando de fora também, essa situação, né? Eu lembro da frase de um antigo diretor do Centro Cultural que tem aqui em São José dos Campos, né? Do Opus Dei, o Centro Cultural Esplanada, que uma vez a gente estava falando justamente sobre a coragem versus a covardia, né? De viver, que a gente estava num contexto de crise sanitária, né? Por assim dizer, e que as pessoas elas tinham o medo da morte acima de todo o medo, né? Logo católicos, né? Que Cristo fala, não tenham medo daquele que pode tirar a vida, mas, né? Mas tenham medo daquele que pode não só tirar a vida, como lançar a alma ao inferno. E ele falava assim, meu Deus, isso aqui é um vale de lágrimas. E as pessoas esquecem, né? E olhando de fora, eu vejo muito isso, porque a gente trabalha junto, né? Não sei se isso é inédito para a audiência, mas eu e o Fabiano, a gente trabalha junto. E eu lembro que a gente estava para começar a desenvolver um trabalho juntos, na época que a Clarinha faleceu. E aí eu falei para você, cara, você quer um tempo para a gente, para você poder viver melhor esse luto, né? E você falou para mim que não, que você ia acelerar. A gente começou uma semana antes, né? E eu não consigo ver como isso não é o amor curando o coração de um homem, né? Eu vendo de fora, que olha para a esposa, que olha para a filha que ficou e que resolve amá-las e que esse amor cura, né? Não retira o luto, né? Mas ele cura aquela possível, como posso dizer, não é inércia a palavra, mas de fato é aquela coisa de que assim, não, agora eu vou viver aqui por causa do meu luto que, né, aconteceu de fato, eu não vou fazer mais nada, eu não vou começar nenhum projeto, eu vou dispensar todo mundo aqui da minha agenda, e não, sabe? O amor coloca em movimento, né? E, cara, eu já falei isso com a Jéssica, acho que eu nunca falei para você, mas aquilo
gerou muitos frutos em todos nós que trabalhamos com você, todos nós que conhecemos você. Então, o amor, ele não só cura você, como ele também cura a todos nós que estávamos passando por essa história, né? Então, é incontestável que o amor não cure, né? Que por mais que essa cura pelo amor não permita assim que as cicatrizes fiquem para trás, né? E a gente pensar que, né, que o coração, mesmo o coração de Cristo glorioso, né, ele aparece com a chaga, né? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então, assim, ele vivo, digamos, tudo parou de bater. Então, algumas coisas foram regeneradas, mas ele poderia ter sido regenerado na sua chaga, do seu lado aberto. Ele poderia. Sim. Mas o Cristo glorioso, ele permanece com aquele lado aberto, né? Aquele lugar onde nós temos acesso. E é muitas vezes o nosso sofrimento que nos torna acessível aos outros. Sim, verdade. Que nos torna acessível aos outros, que nos faz nos colocar no lugar dos outros. E a gente, então, nesse sentido também, o amor cura, porque o amor é sempre uma resposta à dor. Não existe um amor, o amor nunca ele vai ser livre se ele não tiver uma contrariedade no meio do caminho. Então, mais uma característica que a gente poderia dar para o amor aí, para falar do amor ágape. Só existe amor onde existe contrariedade. Entendeu? Então, puxa, mas eu amo a minha esposa e ela é perfeita, cara. Eu falo assim, cara, ou você é cego, ou você é surdo, ou você tá se fazendo de bobo, pra falar bonitinho. Entendeu? Porque assim, eu amo a minha esposa. Eu amo a minha esposa. Mas é exatamente porque nós somos limitados que nós sabemos que é amor. Sabe? É exatamente porque é limitado. Porque, então, essa própria questão, né, da Clara que a gente viveu, a gente percebe o limite do outro, a fraqueza do outro, um dia que está mais chateado, um dia que pega, e você não exigir do outro que esteja bem. Você ser paciente, você fazer as vezes do outro, porque você vê que o outro precisa, pronto, é uma contrariedade. Então você só prova o amor na verdadeira, na liberdade. Ao mesmo tempo que o amor ele te conecta ao outro, então de certa forma te aprisiona ao outro num bom sentido, mas ele só existe porque foi um aprisionamento livre, né? Então aquele poema do Camões começa a ganhar sentido, né? Porque o amor ele é paradoxal, ele me conecta e me prende ao outro, mas de uma forma livre. Então ele só existe porque é livre, mas ele só existe quando ele me entrelaça a outro, né? Então é interessante a gente olhar para o amor, entender que aquela frasezinha boba lá, né, de poema de criança, que o amor é uma dor, né? O amor não é a dor, né? Mas o amor ele existe, ele se manifesta primordialmente diante das contrariedades. Diante das contrariedades. Você, obviamente, né? Você não precisaria da contrariedade para você amar, mas a gente descobre que é amor diante das contrariedades. Cara, é engraçado porque a gente vai e volta. E eu ainda tava, sabe, minha memória ainda me prende ao exemplo daquilo que a gente falava, né? Sobre, voltando ainda, né? No nosso dia a dia, a falar sobre o amor no nosso dia a dia, que eu tava, me veio a memória aqui, que São José Maria Escrivá, em algum lugar que eu não vou lembrar agora, sempre falava sobre o Jesus carpinteiro, dos 30 anos escondidos, né? Que com certeza fez os melhores móveis que a cidade viu, né? Móveis perfeitos, com certeza. E eu fico pensando o que a gente pode fazer, né? A gente citou o Monsenhor Jonas, né? E eu lembro, né, falando disso, que a gente, né, hoje é muito fácil a gente ver o santuário, a gente vê o rincão, a gente vê o centro de evangelização, a televisão, o satélite, mas começa com um homem que não tinha talento nenhum artístico e que chega e resolve aprender música, porque a música ia ajudá-lo a chegar ao jovem. E aí imagina, ele aprendendo violão, ele aprendendo a cantar,
alguém que não tem talento, para alguém que no lugar dele se assumia até ruim para essas coisas, Ele imagina. era, ele era gago. Ele era gago, nem homilia ele podia fazer. Então, imagina a forja diária, escondido, né? Escondido, né? Do público, trabalhando aquelas questões para um dia poder mostrar aquilo para o mundo. E eu imagino que isso é um exemplo para nós, né? O Monster Jonas ele é um exemplo de que dá para fazer, mas que tem que voltar a Cristo, aquele homem, Deus e homem que estava lá na oficina de José, trabalhando, escondido, sem ninguém ver, né? Dia após dia. E que muitas vezes é o nosso desafio, porque muitas vezes a gente só quer atos de amor que vão ser reconhecidos, que vão ser vistos, que vão gerar tapinhas nas costas, né? Muitas vezes a gente quer ser só aquele, nas conversas de família, aquele primo que passou no concurso público e não aquele que tá, né? Como fala, que não recebeu louros, às vezes por ser um bom pai, um bom amigo, um bom profissional que não ganha tão bem assim, né? E quantas vezes a gente não é também, né? Não me excluo disso. Eu sei muito bem que muitas vezes eu quero só fazer as coisas que vão me trazer reconhecimento. E esses homens santos, eles nos trazem justamente essa memória, né? De que não dá para ficar só buscando confete o tempo inteiro, porque não foi isso que Cristo buscou, né? Sim. É o valor das pequenas coisas, né? A gente precisa, o amor, ele é feito das pequenas coisas. O venerável padre Rodolfo Comora, que ele tem uma frase que ele diz que a santidade é uma imensidão de pequenos atos. Então, você vai pensar assim, né? Tem até uma frase que é da Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, ela fala que é mais fácil você se pregar com Cristo na cruz do que sentar no colo do Pai como uma criancinha balbuciante. Então, às vezes a criancinha toda confiante, Pai, faça comigo o que quiser, ou não, vou fazer um momento heróico, vou me pregar com Cristo na cruz. Então, às vezes você quer fazer aquilo que dá destaque, um grande ato de amor. Mas será que isso, né, óbvio, né, dar a vida por alguém por amor, né, a própria palavra diz que isso é um... Mas até para reconhecer que a entrega da vida foi heróica, a igreja vai olhar se existiam os pequenos atos, né? E, então é interessante a gente olhar que uma coisa que a gente sempre pensa, né, será que só no final, eu me converter no final, ele é o suficiente para que eu vá para o céu? É claro, né? Você se converter, a conversão sincera, o arrependimento, sim. Nem que você passe um tempo no purgatório, sim. E a gente vai dizer, por exemplo, que o caso de São Dimas. Mas eu fico pensando, cara, também, que quanto mais longe eu fico desses pequenos atos de amor, mais difícil torna, no último momento da vida, eu abrir meu coração e me arrepender. E talvez São Dimas, né, foi parar lá por um crime que cometeu, mas talvez ele fosse uma pessoa que fizesse esses pequenos atos. E só nunca tinha tido esse encontro. E por fazer esses pequenos atos, apesar do crime dele, ele pôde reconhecer o Cristo que estava ali. E o outro não, o outro é o contrário. Né? Faltava esses pequenos atos. E ele não conseguiu enxergar o Cristo que estava ali, ele zombou dele. Da mesma forma que nós muitas vezes somos zombados por fazer o certo. Então, talvez seja isso, né? Porque quando a gente faz as pequenas coisas bem, a gente esbarra com esse Cristo da carpintaria. A gente encontra com esse Cristo que está do nosso lado. A gente tem que olhar assim para... E aquele desafio, olhar para essas pequenas tarefas com amor mesmo, até porque às vezes até quando não tem ninguém vendo, tem a gente se vendo, e a gente fala, nossa, como eu sou bom, hein? Tô lavando a louça todo dia.
Olha como sou, olha como sou bom, hein? Então, então assim, você ainda tem esse cuidado. Então, Sim, mais uma vez eu volto, né? Ter um amor inflamado por Cristo te ajuda até nesses momentos. sim, Você não basta só você ter esse encontro e você não colocar na prática. Mas para que a prática não seja algo que você faz e você se olha no espelho depois e fala, o bom. Você precisa ter esse encontro. Porque ali, quando você estiver lavando louça, você sabe que Cristo está ali. Né? Então, acho que esse olhar de Cristo é aquele olhar que nos constrange, né? Porque Ele sabe o que passa dentro de nós. E diante dele não dá pra gente mentir. Embora muitos mintam, mas sim, verdade, não deveria. verdade. Então, um último exemplo que me vem cara, isso, né, não tem nem como... O que você falou gerou uma série de pensamentos na minha cabeça, mas eles vão para um outro lugar que não tem nada a ver com o que a gente está falando. Mas o último exemplo que me vem muito é justamente uma coisa que eu sempre converso com a Jéssica. Né? A gente tem um filho pequeno, né? O Afonso Henrique, ele está com 6 meses agora. E sempre que eu estou fazendo alguma coisa assim, eu penso nisso e às vezes eu lembro e às vezes eu comento com ela, né? Eu falo, caramba, né? A gente faz diversas coisas aqui. Talvez a gente esteja fazendo a parte mais difícil agora e o Afonso não vai lembrar de nada dessas coisas, para ser grato a nenhuma delas, né? E eu vejo que muita piada, inclusive, né? Muito humor de identificação é criado nesse sentido, né? E que às vezes vem de uma dor, né? De que são os pais de outras gerações, talvez até da nossa, que jogam na cara dos filhos tudo que fizeram por eles. E eu sempre que eu penso nisso, eu tento pensar que é assim que Deus me ama. Porque não tem nada, nenhuma gratidão que eu vá demonstrar em vida vai ser capaz de pagar e retribuir aquilo que Deus faz por mim, né? Sim. E eu sempre tento olhar por essa clave e não pela clave de que um dia vai jogar na cara de um adolescente rebelde, talvez, tudo aquilo que eu fiz por ele nessas noites, né, que ele nem se lembra. Cara, eu acho isso muito interessante, porque a pessoa que está assistindo aí não precisa viver isso, né? Se você é solteiro, se você é seminarista, é padre e estiver vendo essa live, talvez gravada mesmo, isso pode ser uma literatura, né? Não precisa ser um caso de identificação. Assim como... Porque essas pessoas que não têm filhos foram filhos, né? E que a gente sempre pode pensar em amar a Deus assim como crianças, né? Como crianças incapazes totais, né? Recém-nascidas. Eu acho interessante, quando você tá com o filho pequeno ali, você é pai de primeira viagem, você faz uma coisinha assim, você se vê, nossa, eu tô fazendo isso, eu vou poder contar isso para ele lá no futuro, e ele vai lembrar. Daqui a pouco você faz uma outra coisa, daqui a pouco você já fez tanta coisa que você fala, não, vai ter muita coisa que vai passar lembrar que não vai poder ser contada. São tantos pequenos atos que você fez de amor para aquela criaturazinha, e são tantos, você não vai conseguir lembrar de tudo, porque, por assim, a criança está totalmente dependente de você ali. Ela não vive. Se você largar a criança sozinha, ela vai morrer. Ela vai morrer. Então são tantos pequenos atos de bondade que você tem que fazer para ela que você nunca vai dar conta, nem até para cobrar e dizer, nossa, você não sabe o que eu fiz, quantas noites, você não vai conseguir contar as noites. Para cobrar, você não vai conseguir cobrar. Porque é incobrável, porque você não consegue nem fazer a contabilidade, porque são tantos atos. Então, exatamente é uma ótima analogia nesse sentido, porque todo dia você tem a oportunidade de retribuir esses atos de amor, esses pequenos atos de amor. Verdade. E você pode fazer, não precisa fazer só com seu filho, né? Se você não tem filho, opa, melhor ainda, cara. Quando você tiver, você vai ser um pai excelente, inclusive. Sim. Hum.
Então, eu falo assim, muitas pessoas falam, a gente trabalha com relacionamento, então as pessoas, eu quero encontrar uma namorada, eu quero encontrar um namorado. Mas o que que eu faço? Eu falei, cara, como você tá vivendo os outros relacionamentos da sua vida? Você você não tá sabendo viver o amor ali, e quando acontecer, você não vai saber viver. E talvez você nem viva, porque, pô, deve ser um pé no saco conviver com você. Porque você não tá amando, tipo, você não é uma pessoa que é útil que os outros, que serve os outros. E aí você deixa de ser interessante. Você deixa de ser interessante. Até nesse sentido, o amor, ele é atraente. Então, acho que a gente precisa retomar essa seriedade de... E aí, São José Maria vai falar, né? Está no que fazes, né? Faz o que deve e está no que fazes. E eu acho que a gente poderia finalizar dizendo isso, né? O amor é aquilo que nos faz presente. Porque não é só fazer o que deve. Faz o que deve. O São José Maria Escrivá poderia estar falando, faz o que deve. Acabou. Não seria bom? Seria bom, seria melhor. Ele fala, não, está no que faz. Ou seja, esteja presente. Esteja presente. Então, quantos atos no nosso dia a dia são para cumprir tabela? A gente não está presente. Verdade. Então, você só vai fazendo porque eu tenho que cumprir a obrigação. Total. Então, eu não consigo ver nada além. Não consigo ver nada além. Não me ofereço, não me disponho a fazer nada mais. Por quê? Porque eu nem estou reparando, nem estou no que eu faço. Verdade, total. Por que que o Cristo estava vendo mais do que os discípulos estavam vendo naquele lugar? Porque ele amava, ele estava no que fazia. Verdade. Bom, acho que a gente precisa encerrar, né? Até já está longa a live e é possível que a gente seja derrubado. Então, antes que a gente seja derrubado, Fabiano, comente aí, né, sobre se você tem agenda, seu Instagram aí, como a gente te acha, aí, como a gente te encontra. Então, né, me seguindo aqui pela live, mas ali o Fabiano V. Dias é o meu perfil. Aqui eu falo sobre relacionamentos, afetividade, sexualidade, combate ao vício da pornografia. E eu trabalho, né, com a terapia, então também, quem quiser também pode agendar horário comigo, mas também pode vir aqui trocar ideia comigo, me chama no direct que eu estou à disposição aí para conversar e a gente poder falar um pouquinho mais sobre relacionamento, sobre vida cristã e tudo mais. Maravilha. E lembrando, né, o Fabiano tem um Telegram, onde ele traz um conteúdo muito rico, consegue ser mais flexível que o Instagram. Então, se você quiser conhecer esse Telegram, www.fabianovdias.com.br. Dá para acessar lá, mas você acha na bio do Fabiano também. Bom, se interessar alguém, né, o meu perfil é OlimpoVid, vocês podem achar aí no perfil do Mensageiros, mas mais do que falar de mim, sigam o Mensageiros se você veio pelo Fabiano, e você é muito bem-vindo a participar do grupo de oração que volta no dia 15 de janeiro, domingo, após a missa das 18 horas na Capela São Luís Gonzaga. Mas tudo isso aí vai estar no Instagram, então se você seguir e acompanhar os stories, você vai ser relembrado, mas já fica convite. Se você não tem nada para fazer no domingo, dia 15, à noite, já tem algo para fazer, já pode ir conhecer o grupo de oração dos Mensageiros, certo? Fabiano, muito obrigado mais uma vez por aceitar esse convite. Foi uma ótima live aí, falamos aí, poderíamos falar a noite inteira, por mim, né? Mesmo apesar do cansaço. Porque é um tema muito legal, mas é isso. Certo? Isso aí, meu amigo. Valeu. Tamo junto. Valeu. Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.